E, claro, Salvador. Eu falei bastante disso já na conversa de boteco ontem. Quem quiser ter acesso e ainda não for um apoiador, peço que considere agora mesmo se tornar um. É um lanche do McDonald's por mês e você viabiliza meu trabalho e ainda ganha esse tipo de conteúdo exclusivo. Tá aqui, vira lá um apoiador. Não vou me alongar. O Trigo, na Gazeta do Povo, resume bem aqui o porquê da sua popularidade. Construir presídios quando são necessários e prender bandidos quando cometem crimes reais, não são excessos. Endurecer as penas contra traficantes, assassinos e ladrões também não. Claro, qualquer um pode argumentar que ao decretar estado de exceção, construir um presídio novo de 40 mil de capacidade e ocupar em pouquíssimo tempo, prender 76 mil pessoas em alguns meses, claro que deve ter muito processo ali, digamos assim, ao atropelo do devido processo legal. E isso não pode ser aplaudido. Mas é aquela história. Numa situação de guerra, vai ter injustiça sendo cometida, vai ter excessos ou equívocos. É complicado isso, a médio e longo prazo isso tem que ser denunciado de alguma forma, mas é compreensível quando a gente lembra que as gangues tomaram conta do El Salvador. Um país pobre, um país pequeno, conhecido pelas gangues, pelos traficantes. Então, numa sociedade dominada pela violência descontrolada, a prioridade do cidadão comum, do trabalhador que acorda cedo para pegar no batente, vai ser sempre segurança. Quando o crime domina as ruas, qualquer outra coisa se torna supérflua. O cara tem medo de continuar vivo, de sair de casa, de perder tudo num assalto, de ter a filha estuprada por um traficante. Ele não está preocupado com a emissão de carbono, aquecimento global e o uso de pronome ou pauta identitária. Segurança, segurança e segurança. Então, isso explica a popularidade do Bukele. Você consegue adaptar isso para realidades distintas. Você não vai, talvez, decretar estado de exceção, bater de frente com a Suprema Corte, em que pese em um ou outro país latino-americano, isso ser o caminho, talvez, que restou, prender um ou outro militante golpista disfarçado de ministro do Supremo. Estou falando de países da América Latina, em abstrato. Não de um em particular. Grande, continental, com praias belíssimas e tudo mais. Qualquer um desses que tenha um judiciário totalmente na mão do narcotráfico, do crime organizado ou de uma quadrilha disfarçada de partido político. Então, eu comentei isso no Braddock Show ontem, eu não vou me repetir aqui, eu vou resgatar um trecho. Prendeu cerca de 2% da população, construiu um presídio novo, bonitinho, com 40 mil detentos de capacidade e ocupou tudo, né? Decretou guerra ao comunismo, derrubou a estátua de Che Guevara, uma das estátuas que ele derrubou de comunista, ele derreteu e fez tampão de bueiro, decretou guerra aos comunistas, foi acusado de fascista pelos comunistas, que fazem isso desde Stalin versus Trotsky, né? Trotsky era o fascista na história, vejam só que irônico. Então, o meu ponto é o seguinte: quando a esquerda radical avança e transforma os países em narco-estados, como o próprio Bukele acusou Lula e companhia de ter feito na América Latina, Maduro na Venezuela e por aí vai, né? Colômbia, México, ele diz assim: não querem enfrentar o crime organizado porque são sócios. E eu sou independente, não estou nem aí, decretei guerra. E a imprensa latino-americana fica empolvorosa, chamando ele de ditador e tudo. Não chamam o Maduro de ditador. Lá é democracia relativa. Não chamam o Brasil de ditadura, mas temos censura prévia, perseguição a adversários políticos, instrumentalização do judiciário para fins político-eleitorais e partidários. Então, é uma ditadura, na prática, muito pior do que El Salvador, que vive um estado de exceção difícil, porque é uma fase de transição. O próprio Bukele disse: nunca existiu democracia aqui. Eu quero lembrar que El Salvador viveu guerra civil nos anos 80, porque tinha Moscou financiando um grupo comunista, terrorista. E o governo americano, por outro lado, num partido democrata, Jimmy Carter, depois Reagan, financiando o governo, para impedir que virasse mais uma província soviética, como aconteceu com Cuba e por aí vai. Então, teve uma guerra civil naquele período. El Salvador nunca teve assim uma instituição democrática sólida. E o Bukele resolveu peitar os comunistas, simpatizantes e sócios de narco-guerrilheiros.
e traficantes. Então, ele colocou ordem na bagunça. E existe uma demanda popular muito grande e compreensível quando a esquerda consegue espalhar os seus tentáculos e entregar o caos à população. Existe uma demanda natural de alguém, algum chefe, nem que seja alguém com um viés mais autoritário, que coloque ordem na bagunça e enfrente os bandidos. Essa é a explicação. Quanto ao recadinho do Bukele para os sócios do crime organizado na América Latina, vale a pena ver de novo. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma de el acercamiento, de abordaje que quiere hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. É isso aí, mas falta vontade política para enfrentar o crime organizado quando se é sócio do crime organizado. O Guga Noblar, numa entrevista depois de reeleito presidente, Bukele insinuou que Lula é parceiro dos criminosos. Bom, a carapuça serviu, né? O cara governa um país que vive em estado de exceção e encarcerou mais de 70 mil pessoas, bandidos. E aqui está a grande diferença. Os mesmos que estão chocados com prisões supostamente arbitrárias no El Salvador são os mesmos que aplaudem prisão ilegal, inconstitucional, por crime inventado da cabeça do Alexandre de Moraes, crime de opinião, mesmo quando se é um deputado com imunidade material, e nada eles falam sobre isso. Então, você não pode mandar prender todo mundo, diminuindo os direitos dos cidadãos, prisões injustas, isso é ditadura. Aí vem o Xande, fofinho, né? Então são hipócritas, até porque tem uma grande diferença. O Alexandre de Moraes está prendendo gente que não cometeu crime algum. O Bukele pode sim estar atropelando o devido processo legal, porque é muita prisão, é um estado de emergência, de exceção, mas ele está prendendo os marginais ligados às gangues, crime organizado, traficante, sequestrador, assaltante. É isso que ele está prendendo. Não gente que criticou o Supremo Tribunal Federal.